Olá, boa noite, mães aqui do Insta. E hoje a live tá direto aí com vocês. Calma, Face, calma, mães do Face, calma, mães do YouTube. A live também vai ser gravada depois aí para vocês não perderem nada. E hoje tô trazendo uma doutora que ela é amiga minha de online, digital. E ela vem com uma força total para dar um ânimo na gente, para a gente conversar. O que melhora o humor do nosso adolescente? Vai ser um grande papo, mas nós já vamos sair daqui pelo menos com 5 coisas que melhoram o humor do nosso adolescente, tá? Bem, para quem não me conhece, sou Clau Sena, sou especialista em organização de rotinas de adolescentes e eu te ensino a reduzir o tempo que seu filho gasta nas redes sociais e torná-lo mais colaborativo e estudioso. Sim, não é milagre, é técnica. Então, super bem-vindos vocês que estão aí chegando e os que vão assistir depois. Essa live, vamos torcer para ficar gravada. O Instagram está muito instável. Então, olá, boa noite. Vai tremer um pouquinho, mas eu vou colocar o título e a doutora Ju já está chegando aqui com a gente, tá? Enquanto isso, vai chamando os amigos, vai chamando principalmente os responsáveis por adolescentes, que essa live é para vocês. Essa live é para a gente ajudar o nosso filho adolescente. Então, 5 coisas que melhoram o humor de seu adolescente. Chama aí as outras mães, os amigos, publicado. Ok, e vamos aguardar. Ah, ela chegou, linda, maravilhosa, minha amiga, salve, salve. Deixa eu ver você aqui. Ainda não estou te enxergando, Ju, deixa eu ver. Ah, te achei, vamos nós. Recebeu o convite que eu quero lhe apresentar. Ainda. Enquanto essa profissional maravilhosa entra aqui, olha ela. Você viu que eu coloquei no corpo do e-mail? Olha ela, de novo. Oi, minha querida, tudo bem, Clau? Tudo bem, minha flor. Antes de mais nada, muito obrigada por você estar aqui, contribuindo comigo, com a gente, nós mães, né? Muito Nesse obrigada. intuito de realmente gerar aí mais conhecimento para toda a rede. Vou Sim, te sim. apresentar, Ju, como sempre, você já sabe, né? Então, eu tô aqui com a doutora Juliana Gomes. Opa! Ela tem um papiro, então eu colo mesmo. Médica psiquiatra geral, infância e adolescência, graduada em medicina pela Faculdade de Itajubá, com especialização em psiquiatria pela Universidade Federal do Paraná e titulada especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Bem, para quem não sabe, eu sempre deixo o endereço dos meus convidados aqui, sempre no corpo do e-mail. Então, se precisar, ela é uma pessoa muito tranquila de se lidar e ela pode direcionar vocês e também te ajudar, tá? Então, Ju, super bem-vinda. E o tema de hoje, gente, é a cara dessa pessoa. É 5 coisas que melhoram o humor no seu Não é? adolescente, né? E não é remédio. Não é remédio, né, Ju? A gente tem que viver o que a gente prescreve, né, Clau? Senão não tem graça, não tem confiança nenhuma. Exatamente, exatamente. Estou muito feliz e eu já vou começar, porque os temas são Muita muitos, coisa para muita falar. coisa. E eu já vou começar com a danada da atividade física que os adolescentes na pandemia, né? Ficaram enclausurados e Sim. tem todo um desdobramento disso que você vai falar. Mas em contrapartida, como que a atividade física, de fato, ela desencadeia todo esse humor no indivíduo? Mas a gente está falando do adolescente em si, que tanto Sim. precisa. Bora lá, Gil, com você. Muito obrigada, Cláudia. Muito feliz de participar aqui com você. Muito feliz pelas pessoas que estão aqui hoje. Já estou vendo vários nomezinhos conhecidos. Eu compartilhei na listinha de transmissão que eu tenho. Então, fico muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento. E é um conhecimento que a gente precisa divulgar,
né? E tornar mais compreensível para todo mundo, né? Agora está acontecendo também o COMAT, que é o Congresso dos Médicos Atletas, e só se fala disso. Todas as palestras do COMAT são sobre os efeitos da atividade física e da alimentação, principalmente para a saúde em geral, né? Mas até ao fazer a minha aula do COMAT foi sobre efeitos da obesidade sobre a saúde mental. Então, mais recentemente, desde 2013 para cá, mais ou menos, a gente tem dados mais robustos de evidência científica falando que o que a gente come tem uma interferência em como a gente se sente. Então, né, antes disso, e você pensar, gente, 2013 é ontem, né? Não tinha esse tipo de informação. Eu não aprendi nada disso na faculdade. Então, a gente vem construindo um conhecimento de que esse conjunto é muito importante. E sobre a atividade física para os adolescentes, é muito importante que os pais estimulem, na verdade, desde a infância, mas principalmente na adolescência, porque na adolescência a gente tem alguns fenômenos cerebrais que prejudicam muitos adolescentes de aproveitarem esse momento. É interessante porque é muito cultural, né? Eu fico pensando, quando a gente vê filme, né, vai de 30, 40, 50 anos atrás, todo mundo era mais ativo, né, Cláudia? Todo mundo andava, caminhava mais, Ju, subia mais escada. e a pandemia só veio exatamente fortalecer a questão do delivery, né? A Exato, questão do exato. dedo. A gente faz exercício hoje com o dedo, Só com o dedo, exato. né? Então a pandemia ela acabou assim tendo esse impacto, tanto nem buscar comida a gente ia mais, né? Você recebia em casa, tudo pedia. Então isso tem um impacto enorme, tanto no movimento do dia a dia, como na falta de prática de atividade física, porque é na adolescência que a gente cria uma memória muscular e um hábito, e tem bastante estudo mostrando isso, que quando você cria um hábito na adolescência, a chance de você levar a atividade física na vida adulta é muito maior. Agora, quantos adultos não praticam atividade física e falam, eu fazia quando era adolescente, aí depois eu desencanei. Mas aqueles que não fazem na adolescência, a chance de fazerem na vida adulta é ainda muito menor. E um fenômeno cerebral que eu acho importante a gente comentar sobre a adolescência é a hipossensibilidade à dopamina. Eu já falei disso em lives anteriores, aqui com a Clau mesmo. Se você procurar lá no IGTV dela passado, você tem acesso a toda a live. E essa hipossensibilidade à dopamina faz com que o adolescente sinta um tédio maior do que em qualquer outra fase da vida. E aí, coisas que antes ele achava super legais de fazer, ele fala, putz, não tô afim. Ai, preguiça, não vou nada. E aí vai se juntando nessa zona de conforto, que na verdade tem um conforto que não traz bem-estar, é um conforto imediato, mas você não cria bem-estar para o futuro, porque você não produz todas as substâncias cerebrais que você produziria se fizesse atividade física. Então, a dopamina, ela dá essa sensação de prazer, de plenitude, que legal, que gostoso, que bem-estar. Posso pegar um gancho aí? Pode. Agora, esse momento, exatamente quando a gente o adolescente com a pandemia só aflorou isso, né? A questão de fato ficar mais enclausurado, ficar mais reservado. Agora, a questão, em que momento a gente consegue, porque eles são muito resistentes à atividade física, em que momento a dopamina ela consegue de fato gerar essa energia para o adolescente para que ele tenha esse estímulo de prosseguir a atividade física? Tem algum estudo que fale sobre a continuidade disso, que prazo que é isso? O Clau, tem sim, tem alguns estudos que mostram isso e a maioria mostra que é claro que é muito particular, né? Do mesmo jeito que tem gente que gosta de alguma coisa, se você gostar, a chance de você permanecer e fazer mais coisa é muito maior. E tem aquelas pessoas que não gostam de jeito nenhum. Eu nunca mais achei esse estudo que eu vou falar agora, mas foi uma neurocientista, Susana Herculano, que apresentou uma vez que existia uma estrutura cerebral na ínsula, que é uma região
muito específica, e eles viram que em ratos que tinham a ínsula mais desenvolvida gostavam de fazer atividade física. E ratos que tinham ela pouco desenvolvida não gostavam de jeito nenhum. E aí, você olhava lá na gaiolinha, punha a rodinha para eles brincarem, o ratinho que gostava passava o dia inteiro na roda, feliz da vida. O que não gostava ficava só comendo, tomando água e jogado na gaiola. Aí, normalmente, esses ratinhos ainda morriam de obesidade, porque Uma eles coisa tinham está problema ligada à outra. cardíaco, exatamente. Então, eu achei interessante, há anos ela publicou esse trabalho, ela escrevia na Folha. E aí ela escreveu isso, várias pessoas, é por isso, eu não gosto de fazer exercício, eu devo ter essa ínsula menorzinha, daí não tem jeito. Então, muita gente tentou achar uma muleta para não fazer atividade física quando viu esse estudo. No entanto, o hábito de quem não gosta de fazer atividade física, ele leva tempo, em torno de 3 meses, para você começar a sentir essa energia da dopamina. Tem um evento que chama Clínica Psiquiátrica do HC, que era um congresso, o último que teve foi dezembro de 2019. E uma vez eles apresentaram um estudo que eu fiquei até assustada, que levava 8 meses para a chance de você abandonar uma atividade física que você tinha começado cair em 50%. Então, tipo assim, você precisava ficar 8 meses malhando e ainda assim você corria o risco de abandonar isso em 50%. Tipo, Eu não discordo disso daí, não, porque quando a gente lida com adolescente, eles são muito mutantes nesse sentido. E assim, fazendo uma associação, Ju, até mesmo com a rotina também ela vai de. Tem uns estudos que você tem aí rotina com 30, com sim, 60, com 90 dias, né? Com 66 dias, 90 dias, mas vai do indivíduo, vai do do indivíduo. que realmente ele está fazendo e praticando, se aquilo gera de fato um estímulo nele. E aí que a Sim, gente tem essas ferramentas, essas pinças para a gente grudar para que ele saia da inércia, né? Mas a exatamente. atividade física é algo que é algo assim. Eu falo aqui de casa, né? Então, eu não faço esse milagre, gente. Ou gosta ou não gosta, né? Tem aí o marido que jogou vôlei durante muito tempo, eu dancei balé durante muito tempo, e a gente tem, inclusive, o corpo, ele tem como que é Uma uma memória muscular. memória muscular, né? Os dois, Sim. mas a filhota, E, nada. inclusive, vocês passaram essa informação através da epigenética para ela, né? É Ela aí que eu tem, ia entrar. tá no DNAzinho dela isso. Então, como que a gente faz? Gente, essa situação até hoje, viu? A rotina até hoje. Mas é algo que vai, mas não vai com prazer. E como que a gente coloca, de fato, essa rotina ao invés de ficar puxando pelos cabelos, né? Sim. Esse daí é um desafio muito grande, nós, mães. Ô, Clau, é isso, né? Na adolescência é o primeiro momento da vida em que faz parte do ciclo vital a individuação. E a individuação é ela começar a fazer as coisas do jeito que ela realmente sente vontade, sente prazer. É o primeiro momento da vida em que ela fala: não, não vou comer isso que você serviu. Porque como não? Porque eu não quero. E ela se sente muito feliz internamente de poder fazer as suas escolhas. Isso é um processo fisiológico, é saudável, é importante que faça, né? E que não fique só recebendo ordens e orientações. Mas a gente precisa pensar que se quando a adolescente fala não vou, não vou, não adianta puxar pelo cabelo, é verdade que não tem jeito de você forçar. Mas tem estratégias. Então, quais estratégias a gente pode sugerir para isso, né? Primeiro, exemplo, né? Que não adianta nada se mandar a sua filha ir fazer e você jamais vai fazer. Daí não, né? Aí esse discurso vai por água Água abaixo. abaixo. Os pais têm que precisam funcionar como modelos inspiradores, né? Fazer atividade física, ter uma vida que daí o filho olha e fala: nossa, compensa, hein? Porque eles estão sempre fazendo questionamentos e críticas, julgamentos, né?
Então, poxa, meus pais são ativos, se movimentam, acho que isso é uma boa. Depois, estimular no sentido de dar informações, né? E eu gosto muito das pessoas que têm criatividade, de sempre jogar um lance assim na hora do almoço, como quem não quer nada, uma informação de fulano, nossa, fulano tava ruim de saúde, melhorou super depois que começou a fazer atividade física. Porque essas são informações que você não está falando diretamente com Com, ele, tá falando né? de terceiro. E você não está estimulando um aspecto natural do adolescente, que é a atitude opositiva desafiadora. Né? E aí Exatamente. ele não se arma, né? Porque quando você chega e fala, porque você tem que fazer exercício, ele fica igual um gato arrepiado, né? Nada que você fale vai entrar no meu ouvido, porque ele se prepara, ele fica todo armado, né? Se ele não quer ser contrariado. Mas você pode dar informações assim aleatórias de pessoas famosas que contaram que depois do exercício a vida melhorou, né? De coisas que você viu na TV ou que você leu e vai soltando essas informações ao vento. Quer ver a melhor coisa para o adolescente? Aí, mães, fiquem ligadas nisso. Não pode comparar. Não Mas as redes pode. sociais estão aí. E aí, quando ele vê, quando o adolescente vê, espelha que aquele rapaz ou aquela menina tá fazendo determinadas coisas, o ar livre ou alguma atividade, yoga caiu no gosto dessa garotada. Por incrível que pareça. E por isso que comecei a falar assim, caramba, a Ju fazendo yoga. Sim. É, caiu no gosto da garotada, porque fazia em casa, e aí começou um fazendo, outro fazendo, a minoria, tá, gente? Tudo bem. Sim. Mas eles se comparam, e então se ele pode fazer, eu também posso fazer, Sim, né? Então, exatamente. isso que a Ju comentou é de fato, para o adolescente, ele precisa não só saber o caminho, mas ele tem que saber os impactos que, se ele for ou se ele não Isso. for. O que, que vai acontecer se ele fizer exatamente? E é por isso, Cláudio, que esse evento está acontecendo, o Calmate, para que todos os médicos falem a mesma língua. Que toda vez que o adolescente... E adolescente quase não fica doente, né, Cláudio? Eles quase não vão ao médico, isso é uma verdade. É, Eu já comentei em outras lives com você até, que uma vez eu fui no congresso de geriatria e eu falei, gente, cadê o 1 milhão de estandes igual do de psiquiatria? é, Que parece a Disney do é, remédio. Não, não é. tem, porque adolescente pouco adoece, né? Mas quando eles frequentam ginecologista, ebiatra, é importante que todo mundo pergunte sobre atividade física para que ele entenda nesse macro mundo que vai todo mundo perguntar, tipo, nossa, você não faz atividade física? Que estranho, sabe? Porque a cultura é o que a maioria faz. Então a gente hoje em dia aumentou muito a proporção de pessoas que fazem atividade física comparada a quem não faz. Se a gente vai em avenidas onde as pessoas caminham ou pedalam, aumentou muito, principalmente de final de Desculpa, semana. tá? Desculpa. Aqui Rio de Janeiro. Sim, sim. Desculpa, tá bem? A gente já vai faz tempo, né? Muito bom. Ô, Cláudia, mas você sabe que tem um estudo que a Michelle Wada, que é a pessoa que criou o Movimento Médicos Atletas, ela publicou agora há pouco tempo, eu vou deixar depois nos comentários, Ai, deixa, Ju. que a prevalência de médico brasileiro que faz atividade física é baixa. É uma das mais baixas do mundo. É mesmo? Agora, se a maior parte dos médicos brasileiros não faz atividade física, como é que eles vão dar esse tipo de informação? Então, ainda não é unânime, sabe, de você ir em todo tipo Olha, de quando, médico. quando a minha formar, vai ficar na tua cola, hein? Ai, que bom, que Tá bom! vendo? Já estou fazendo, já estou falando, Ju, olha a doutora Ju, olha a doutora Ju. Ótimo, Eu acho que ela ótimo. tá te seguindo, Ah, gente. tá, que É, legal. é, é, é. Gente, eu tô falando aqui com quem tá chegando agora, com a doutora Juliana Gomes, ela é psiquiatra e ela é uma médica atleta. Então, ela tá trazendo aqui pra gente, a gente só tá na primeira das todas as outras, mas ela tá trazendo aqui pra gente as 5 coisas que melhoram o humor do adolescente. E a primeira da lista, por mais que eles não gostem, é a atividade física.
Agora, Ju, queria que você falasse da nossa famosa deusa Irisina, quando a gente fala aí de atividade física. Por Sim. favor. Gente, eu sempre, desde que começou a pandemia, eu comecei a postar os meus treinos. Ai, caramba! Eu comecei a postar os meus treinos, assim, com uma preocupação de pôr todo dia, tudo que eu faço eu posto, porque eu fiquei muito preocupada com esse sedentarismo dentro de casa. E eu passei de março a setembro treinando exclusivamente dentro de casa e eu moro num apartamento super pequeno. Mas para mostrar que dava, que se você tem um corredor do tamanho do seu corpo, cabe um mat, um colchãozinho, algo do seu tamanho que dava para treinar. Então eu que passava 2 horas na academia antes da pandemia, passei a treinar exclusivamente em casa, como estou até hoje. E aí eu achei importante começar a postar tanto treino como hashtag Irisina. Porque assim muita gente falou, nossa, nunca ouvi falar disso. Aí põe lá no Google o que é Irisina. E a Irisina é um nome que vem da deusa grega Iris, que é a deusa que faz a conexão entre as mensagens. E quando a gente faz atividade física, a gente aumenta a irisina, que é o fator produzido através da contração muscular. E esse neurotransmissor é o melhor para proteger neurônios. Então, hoje não tem nenhuma substância que proteja mais neurônio do que a irisina. Então, ela é uma promessa muito grande para o Alzheimer. E o Alzheimer é uma doença que começa 30 anos antes. Então, a gente não pode esperar ter 60 anos para começar a fazer atividade física. O ideal é o adolescente já começar, pensando nessa proteção cerebral, mas para o adolescente não cola essa desculpa, porque ele não sabe o que ele vai fazer amanhã. Imagina, quando eu tiver 80, 90, né? Tipo, isso aí para mim não Não, adianta nada. eu já escutei, assim, até lá, Até lá, vai ter muito tratamento. é terrível. É verdade. Mas assim, aí para o adolescente a gente explica que tem a irisina e que para quem é jovem, qual é o benefício da irisina? Por que eu quero proteger o meu cérebro? Para você ter melhor desempenho escolar, para você ter uma melhor atenção, para você não precisar ficar lendo 10 vezes o mesmo parágrafo para entender o que você acabou de ler, para você ir melhor na prova, para você ficar mais tranquilo, para você fechar suas notas antes, não ficar assim super tenso, achando que não vai dar conta, que não vai dar tempo, para você evitar o estresse. E além da irisina, a atividade física, ela promove a liberação de inúmeros outros neurotransmissores. E hoje mesmo eu falei com uma adolescente e eu disse para ela, então, eu já estou falando há muito tempo, né? Você precisa fazer atividade física. Não tem como controlar crise de ansiedade dessa magnitude só com remédio. O remédio só não funciona. E aí ela sempre, ai não, porque eu vou fazer, aí dança algumas vezes por semana. Falou, então precisa fazer mais. Talvez os outros dias, nem que você ande 15 minutos. É melhor do que não fazer nada. E aí ela teve um conflito lá na escola e gritou com as pessoas, assim, se descontrolou. Falei, então, fazer atividade física ajuda a gente não se descontrolar. Porque quem pratica atividade física tem um pouquinho mais de paciência. Ah, mas eu conheço vários exemplos de gente estressada que faz exercício. Tem também, mas o exercício com toda essa mobilização de neurotransmissores e o principal que é a liberação de BNDF, que é o fator de neuroproteção também. E esse fator, ele protege tanto o humor como para doenças cardiovasculares e ele também protege o metabolismo em geral. Então tudo funciona redondinho, Cláudio. É tanto benefício, né? E aí para o humor a gente tem serotonina, noradrenalina, a dopamina, norepinefrina. A gente tem toda uma cascata que a gente pode chamar de antidepressivos naturais. Agora, Ju, a questão da irisina, você tinha dito que ela que desencadeia, ela desenrola todos os outros, né? Não é isso? Não necessariamente, não, ela Não? não desenrola todos os outros. Os outros eles vão pela sua própria via, não dependem da irisina. A Tá. irisina ela tem esse benefício maior que é cerebral.
Então, você faz uma atividade física e tem benefício cerebral cognitivo. Tá, e aí eu quero saber que na outra live que nós fizemos, você falou que a quantidade de tempo é pouca, inclusive, sendo aeróbicos e sendo exercícios contínuos, ou seja, frequentes. Explica pra Isso. gente aí essa periodicidade e esse tempo. Sim, isso é muito importante, Clau. A OMS, ela regulamenta que uma pessoa que pratique 20 minutos de atividade física por dia não é sedentária. Então, para sair da faixa do sedentarismo, não precisa muito. E aí ela diz que se você fizer atividade física de forma intensa, você pode praticar 20 minutos de atividade física por dia e tá excelente. Você já supre essa capacidade do seu corpo funcionar melhor e, consequentemente, do seu cérebro. E aí a gente tem benefício físico e mental. E aí é importante lembrar também que se a atividade física é mais lenta, se você não gosta de ter um batimento cardíaco mais acelerado, ela precisa ser maior, né? Você precisa fazer por mais tempo. Mas o que faz diferença é a constância, é você tornar isso parte da sua vida. E é interessante também pensar, tem um livro maravilhoso que é Psiquiatria do Estilo de Vida, da doutora Ana Paula, e ele fala sobre a importância do sedentarismo ao longo do dia, que não é suficiente você malhar 20 minutos por dia e passar o resto do dia sentada. Que como é importante você levantar durante o trabalho, que você puder dar uma volta, as coisas que você puder fazer em curtas distâncias a pé. Ô, Clau, desde que eu parei de ir na academia e faço os meus treinos, né, em casa, agora eu desço no prédio. Eu Eu, procurei, eu procuro subir e descer escadas o máximo que eu posso. E as pessoas me chamam de louca, tipo, meu próprio namorado fala, você é louca, tá louca. E muitas vezes ele vai de elevador, eu subo de escada. E no meu consultório, que eu atendo online por enquanto, eu também subo várias vezes, são 11 andares. O pessoal lá embaixo fala, é louca, gente, não é possível. E aí quando eu subo sempre bufando, porque 11 andares, por mais que eu seja treinada, caramba, aumenta o batimento cardíaco, né? Aham. Aí eu chego na minha porta assim, às vezes que eu encontrei algum vizinho de andar, olha e fala, nossa moça, porque A você tá maluca assim? chegou. A maluca chegou. Nossa, porque você tá assim, você veio de escada. E assim, agora eu até tenho andado de elevador com máscara N95, mas faz pouco tempo que eu aceitei andar no elevador junto com alguém. Com o índice de transmissão da Covid, eu me sentia muito mais segura para o meu corpo, para minha cabeça e para minha proteção da infecção e pela escada que eu estava sozinha, né? Então, eu acho que isso teve um impacto, Cláudio, na minha vida, porque eu não senti na minha saúde, nos meus exames, no meu corpo, a diferença de parar de ir na academia. Eu não senti, pelo contrário. Inclusive, eu acho que eu não volto mais. Não é porque a gente começa a ter uma rotina, uma dinâmica que você consegue, né, fazer isso daí acaba otimizando também o seu O dia. tempo. Imagina, Exatamente. hoje eu não tenho 2 horas para treinar por dia, como eu fazia antes. De jeito nenhum, a quantidade de trabalho que aumentou com a pandemia, porque as pessoas tiveram uma maior demanda. Então a gente precisa pensar que sim, os neurotransmissores têm uma ação antidepressiva e vários centros, guidelines, protocolos importantes baseados em pesquisa, eles recomendam a atividade física como a principal intervenção para tratar depressão e ansiedade leve. E aí, nessa aula que eu fiz para o Comate, eu revi alguns outros órgãos reguladores e eles falam exatamente disso, né? O CAMET, que é o canadense, a Associação Australiana e da Nova Zelândia também falam sobre isso. Então, imagina, gente, o custo que é o antidepressivo hoje, a possibilidade de efeitos colaterais. Se a gente intervém no início de uma depressão ou ansiedade leve só com atividade física, tem efeito de verdade, não é um achismo. Então, isso é uma formação muito valiosa. E hoje, quase todos os adolescentes conhecem alguém que já deprimiu.
ou que vai no psiquiatra, ou que faz terapia. Então, eles também têm que saber que se esses adolescentes estivessem fazendo atividade física, eles estariam melhores, que isso funciona. Aí entra com o conhecimento que eles detêm um alcance. Uhum. Aí, Ju, aí eu quero entrar. Porque a gente está com 30 minutos. Olha a situação. É uma loucura, é muita coisa. Olha só. Mas é uma loucura. É, a gente falou sobre atividade física, né? E a gente tem que dar esses 5 pontos aí para a gente fechar a live daqui a pouco. Tá. Quero saber de você qual o segundo ponto, qual que é a segunda forma de a gente melhorar esse humor aí dos adolescentes. A gente já viu que a atividade física é number one. Então, nós, mães, vamos também fazer a nossa atividade física de suar a camisa e Sim. colocar os nossos esforços intensos aí para motivar e mobilizar também você dando exemplo, né? Eu estou fazendo a minha parte, viu, gente? Que bom, que bom. Pouquinha, mas estou fazendo. Isso mesmo. E eu acho que até por isso, vou colocar aqui um pouquinho para vocês, até por isso minha filha despertou e quer se matricular agora numa academia. Ai, Então, que legal. Tá vendo como isso é importante? Ai, a doutora Lili entrou, que linda, legal. linda. Então eu quero saber o seguinte, a gente já sabe da atividade física. Segunda coisa que pode melhorar o humor desse adolescente. E você colocou um tópico que eu queria trazer ele já de agora, para não deixar ele por último, senão a gente vai correr muito. Porque do jeito que a gente fala, é terrível. Sim. É o retorno das aulas presenciais. Isso está sendo uma forma de melhorar o humor dos adolescentes. Isso, exatamente. Então, a atividade física é muito importante, repito, né, antes de começar a falar do próximo. A socialização é muito importante. E aí, esse retorno presencial tem melhorado muito o humor da maioria das crianças e adolescentes. Hoje mesmo, né, essa mocinha que eu estava falando, que eu comecei a explicar dela, eu não a conheço pessoalmente, eu conheci atender na pandemia, ela não mora em São Paulo, e aí, como as coisas estão melhorando e tal, e eu marquei a próxima consulta para janeiro. E falei, olha, então em janeiro, vamos tentar marcar uma consulta presencial? Ela prontamente, vamos sim, eu quero ir. Então, é uma prontidão para o presencial que muitos adolescentes não tinham, porque eles viram o quanto fez falta, né? Então, tem muita gente pedindo mais para o atendimento presencial. Eu tenho algumas pacientes que, como eu estou voltando aos poucos, eu tenho alguns casos mais graves que a própria adolescente pede. Ela falou, nossa, eu preciso muito, não tô bem, eu preciso de uma consulta presencial, vamos de máscara, tudo direitinho, mas eu preciso. Porque eles tiveram essa noção com a falta. Porque eles perderam demais, né, Cláudia? Eles perderam Muito. demais de diversão, de aprendizado, de jogo de cintura, de estar ali no social, de interpretar uma linguagem corporal, uma linguagem facial, porque eles perderam. A maior parte dos adolescentes não liga a câmera na aula. E olha, eu estava numa live com um professor, tá? Um Uhum. professor braba. E a gente está falando exatamente sobre esse comportamento aí do adolescente, porque o adolescente, essa geração Z, né, é uma geração de fato digital e que, inclusive, antes pandemia, você passava nos corredores dos shoppings, do supermercado, e aí eu sempre escutei, e outras mães também, olha lá, aquela dali é minha amiga de não sei o que, minha colega de sala de aula, de não sei o que. Aí eu falei assim, bom, vai lá, fulana, vai lá, filha, vai lá não sei o que, falar com eles. Não, a gente se encontra por rede social. E hoje a coisa mudou. É fato, eles se reuniam nas redes sociais à Sim. noite. Só que hoje eles estão tão Ávidos, né, por um mergulhados encontro. e ávidos de ter esse contato, esse match, esse contato físico, né? Que é algo que eu acho que a geração não vai ser mais a geração digital, mas é algo surreal. E como que isso daí abala a estrutura deles,
prejudica cognitivo, enfim. Prejudica muito. O caso de depressão, e você falou, conhece alguns, conhece muitos. Muitos. Pro Não, mas eu adolescente, digo assim, é uma coisa que na geração não é mais um evento diferente. Quase todo mundo conhece alguém que deprimiu, né? muitos, exatamente. Inclusive, quase todo mundo conhece alguém que já pensou ou que já tentou se matar, que é É, uma coisa que na nossa geração não tem, é, é né? verdade. Então, assim, como é importante essa questão da socialização, tem um impacto no humor. Outra coisa que tem um impacto muito importante no humor é a alimentação, né? Toda live eu saio falando desse estudo, né? De 33 países, 100 mil adolescentes, E que como piorou na como piorou pandemia na para pandemia por causa todos. desse comodismo de, deixa eu pedir um delivery. Gente, hambúrguer e pizza chega muito rápido. Ju, mas não é só isso. Eu acho que está também associado, isso também, tá? Mas também está associado toda a parte da condição social, né? Muitas Também, famílias perderam condições sociais, muitas né? Todos famílias, exato. nós. Não Pioraram a existia qualidade de alimentação. piorar a qualidade. E não é só isso. A Sim, gente vive hoje numa economia extremamente inflacionada. E aí você vê os bons produtos, os bons alimentos extremamente caros. é verdade, sim, Então, para você comprar um tomate para fazer uma massa de tomate que a gente fazia aqui, sim. cara, hoje em dia é mais fácil você comprar um É sachê mais de fácil tomate comprar, com e mais certeza. barato, porque está É, absurdamente. Então, eu acho que tudo nessa pandemia aflorou, né? Uma das coisas, exatamente, quem não pensava na qualidade alimentar, continuou não pensando e só ficou mais sim, fácil porque é sim. pegar na prateleira do delivery e acabou. Agora, eu sofri muito com isso daqui, com eles, entendeu? Porque eu cuido dessa lista e eu via outras mães também me perguntando isso. É como você fazer o seu dinheiro render, entendeu? Sim, E continuar dando uma alimentação para um adolescente que ele engole coisas, né? O volume é muito é grande. muito grande, Então, sim. eu acho que tem esses pilares aí da alimentação. Tem, claro, com Agora, que certeza. aflorou, aflorou. A É, facilidade de delivery é absurda. sim. Mas sabe que nesse congresso dos médicos atletas que está rolando essa semana, uma pessoa fez uma pergunta para mim, assim, dificílima, mas aí ele trouxe um monte de dados da quantidade de pessoas que vivem abaixo da pobreza no Brasil. E aí a gente falando de alimentação saudável, ele falou, como que essas pessoas vão comer isso? Tipo, quanto custa um hortifruti, um sacolão, uma feira? As pessoas não têm condição de comer isso, elas vão comer o que está ali mais barato. Então, por exemplo, na minha faculdade eu consumi muito macarrão com atum, muito. Um carboidrato e uma proteína baratíssimo. E Você eu achava falou. uma delícia, nossa, adorava. Hoje eu não consigo comer o miojo mais. Eu olho para a cara do miojo e falo, não tenho condição de consumir você. Porque é muito pouco E nutritivo. adolescente adora isso. Adora! E aquele tempero, então, tipo, você põe o Adora. tempero menos 10 anos de vida. Quantidade de Então, sal absurda. exato, exato. Então, Cláudia, aí esse cara perguntou, e aí, como é que faz com quem não tem grana? Aí a pessoa precisa ter mais criatividade. Eu tive pacientes, quando eu atendia no SUS, que as mães iam no final de feira. Final de feira tem muito produto que eles não vendem mais, que muitas vezes eles vão jogar fora, porque tem um amassadinho, tem alguma coisa que não dá para vender, e as pessoas saíam com sacola de produto de lá, tipo, dava para fazer. E aí, com isso, muita criatividade. Daí teve uma nutricionista lá no evento que falou: muitas vezes, se tem acesso à informação nutricional, a gente orienta pegar a casca da banana, triturar, e aí tem como ir aproveitando os alimentos. Inclusive, ela falou, a maior parte dos brasileiros não come carne, o que já é melhor para a saúde, né? Então é tido como, é muito ruim, eles ficam com uma deficiência nutricional. Mas se eles comerem mais vegetais, se comerem mais soja, que é mais barato,
se comerem mais atum em lata, sardinha em lata. É super barato e bom, atum em lata não tá super barato, mas não. Não tá não. Não, mas a Mas sardinha é muito rica em ômega 3, que é o melhor que tem para o cérebro, e ela tem um valor muito inferior ao atum. A soja tem um valor inferior, o ovo não está mais tão barato, mas também é uma opção. Mas essa consciência de que comer mais vegetal e mais proteína, a gente tem uma alimentação melhor. E mais vegetal principalmente, claro, porque mesmo quando a gente come alguma porcaria, o volume de vegetais aumentado, ele faz uma ação antioxidante. Então a gente se protege de não ter tantos malefícios da alimentação ruim. E isso interfere no humor, porque a alimentação com excesso de farinha branca, excesso de doce, de gorduras, torna o corpo inflamado. E esse corpo inflamado tem mais ansiedade, mais depressão. O impacto é enorme no humor. E na pandemia a gente teve um ganho de peso absurdo, né? e na pandemia também teve uma explosão de boleiras, uma explosão de salgados, ensinando, né? Pão caseiro. Pão caseiro. Teve uma explosão. E eu acho que o que faltou realmente ter uma explosão. E você falou uma coisa ali que eu falei assim, caramba, se eu tivesse esse conhecimento, mas é sério, uma Uma explosão campanha. de reeducar, utilizar as sobras. É isso mesmo. Eu, minha mãezinha fazia isso muito bem. Eu A não minha herdei isso também, daí. a minha também. Cara, que coisa. Eu consigo não desperdiçar Eu nada. também. Mas, por Tudo exemplo, vira omelete, vira um eu não, bolinho. eu não desperdiço. Agora, eu não tenho essa consciência ainda, e é uma das coisas que eu vou estudar, viu, gente? Guarda aí que a mãe surpreendente vem aí. Agora, é uma coisa que me desperta, porque a minha comida já é trabalhada com pouco sal, mais tempero, tudo isso. Agora, a questão de aproveitar uma casca, a questão que você comentou, né? Você aproveitar talos. É muito importante. Nem as minhas coelhas são mal orientadas aqui. Quando chega no talinho, eu tiro e jogo fora. É isso mesmo. E faz diferença, viu? A gente melhora muito a nossa saúde desse jeito, Clau. Muito, muito. Exatamente, Tem que exatamente. fazer. É conscientização, gente. É Sim, conscientização. sim. E aí, então, a gente falou, né? Da atividade física, da alimentação, da socialização. E é importante também para o humor a meditação, que a gente ainda está plantando essa formiguinha, né, na cabeça dos adolescentes. Eu costumo escutar muito assim, ai, não funciona, ou então eu não acredito. Eu falei, então, você não precisa acreditar, né? Porque não é religião, é uma intervenção. E aí você pode tentar começar, não vai ser fácil, mas quanto mais você se dedicar, maior será o benefício. Eu nunca tive um paciente que tenha falado para mim, Juliana, eu fiz 6 meses de meditação e não vi melhora nenhuma. Isso eu nunca vi. Agora, a maior parte das pessoas que diz que não funciona, não faz 2 semanas. Daí, então, não é mágica, é meditação. Mágica é outra coisa. Então, precisa de prática. E aí, a quinta coisa que eu ia dizer, já já eu termino de falar alguma coisa sobre a meditação, é a rotina. Porque se não tiver uma rotina bem estabelecida, você não faz nada das 4 intervenções que eu disse. Você não consegue ter horário para fazer atividade física, você não consegue se organizar para comer bem, você não consegue ter um horário para meditar, você E não você vive consegue cansado. socializar e você fica sempre morto. E fora que não fazer atividade física dá esse estado vegetativo, né? Exatamente. Agora, vamos voltar na meditação que a gente tem aí os nossos 13 minutinhos. Tá. Com Então, live com a doutora Ju é isso, gente. A hora voa. boa, eu também sinto isso, Cláudia, Não com é? você. A meditação, gente, foi a palavra mais procurada no Google em 2020. Ou seja, as pessoas estavam sofrendo com essa restrição social, com questão econômica, buscando maneiras de se sentirem melhor. E a meditação foi muito procurada. Então, muita gente que nunca tinha tentado começou a falar: do que se trata isso?
Eu recomendo para todo mundo o aplicativo Headspace, que é o mais usado no Ah, tem mundo. que colocar lá. Depois que a gente fechar, coloca lá em comentários, Tá, tá? eu ponho. E o Headspace, eu acho que ele é muito bacana, além dele ser o mais usado do mundo, ele é muito didático. E tem uma série no Netflix, então quem tem Netflix já pode assistir o Headspace lá. Tem 8 episódios de 20 minutos, 10 minutos são explicações de neurociências, por que que a meditação funciona, qual é o efeito cerebral, e 10 minutos é uma meditação guiada. No aplicativo, você pode escolher por só 3 minutos de meditação em vez de 10. Eu gosto de recomendar isso, Cláudia, porque os ansiosos têm pavor da Tem. meditação. Parece E que a eu vou, meditação... eu vou falar do lado de cá, porque é uma das coisas que eu não consigo fazer há muito tempo. Então, não é Eu fácil. emplaco e saio, emplaco, aí fico exatamente isso, 2 semanas, e eu fico assim para minha filha: filha, vamos fazer meditação juntas? Para ver, né, se eu consigo Pra ver se também ter vai, né? essa. Sim. Mas, gente, tem que envolver o filho, querendo ou não querendo, tem que envolver. Porque assim, Mas fazer é isso. junto. É, Pode falar. e uma das coisas que eu soube, né, por um amigo que, inclusive, vai vir fazer palestra também, vai vir também fazer live aí em outro momento. Márcio, quem não segue, siga lá e depois eu boto o nome dele. Muito, muito bom. Que a meditação é diferente da mentalização. A Eu já vi mentalização, você postar isso. não é? É. Então, você consegue falar isso daí? Você vai falar isso daí? Ou quer que eu dê uma palhinha aí que ele colocou? Não, pode falar do que ele te explicou. Então, a mentalização é quando você começa a trabalhar a sua mente com coisas positivas. E a meditação, a grosso modo, tá, gente? Porque é uma pessoa extremamente leiga no assunto. E a mentalização é isso. E a meditação é quando você esvazia a sua mente do que está ao seu redor. E aí, quando entra alguma preocupação, ela vem e ele até fala, e Vai. vai como nuvem. Você tem que dispensá-la como Isso. nuvem, né? Então, eu faço e eu fiz exatamente a mentalização. Eu quero deixar isso daí claro, porque eu acho que para os jovens é mais fácil a mentalização, porque ele tem uma linha muito fluida, uma linha que você consegue se energizar por aqui, porque a cabeça deles não param, né? Eu sou 220, então eu sei o que é isso. Sim. Agora, a meditação, eu acho que é algo mais evoluído, né? Eu acho que é um step a mais, um degrau a mais. Fala pra mim, Ju, como que foi esse ingresso seu na meditação? Ô, Clau, uma coisa que eu gosto de alertar as pessoas, eu falo, não fique achando que a meditação é só você conseguir livrar a sua mente, porque daí ninguém vai fazer, porque vai levar anos, talvez, pra você conseguir realmente livrar a sua mente. E aí é por isso que muita gente fala, eu não consigo, isso aí é impossível, tá muito longe de mim. Então a gente precisa ir com metas curtas e atingíveis. Então, eu acho que a mentalização é um caminho para você começar a trazer uma consciência para o seu corpo, para uma cena, alguma coisa que você queira imaginar. E aí você fica ali, respirando e não pensando em 1 milhão de coisas. Mas o que eu gosto muito de ensinar as pessoas é que elas sentem para meditar e encarem isso como um momento bom, gostoso, um momento prazeroso para que elas fiquem de boa. O que é meditar? Meditar é tirar 3 minutos para ficar de boa na vida. Ah, mas eu não consigo ficar com a cabeça Adorei! livre. Vai virar uma chamada, uma headline. Como Mas é sempre, você tem umas isso. ideias assim, maravilhosas. São 3 minutos para quê? Não, 3 minutos para ficar de boa. Ah, mas eu não consigo parar de pensar. Não tem problema. Pensa, mas você vai precisar acostumar, nesses 3 minutos de ficar de boa, pensar e voltar o foco para a respiração. Ah, eu tô pensando um negócio super legal. Tá bom, acaba de pensar, sem estresse. Assim que você acabar de pensar, você lembra que agora é hora de ficar de boa, não é hora de ficar emendando um pensamento no outro.
Aí cada vez que você percebe que você está viajando, você volta o foco na respiração. Inspira pelo nariz, tenta segurar o peito cheio um pouquinho, expira pela boca e tenta segurar o peito e o abdômen, se conseguir melhor, que é melhor ainda a respiração abdominal, vazio de ar. É tão difícil às vezes fazer isso, Clau, que eu gosto de colocar alguns números, que aí vira um pranayama, que é esse exercício respiratório, e às vezes eu estou muito pró agora, eu estou fazendo um que é assim. Inspira pelo nariz, contando 8 segundos, enche o peito e a barriga de ar, estica a coluna, e eu seguro o ar por 32 segundos. Uau! É, É uma tá. atleta. É uma atleta. Pera lá. Isso é uma É atleta. super difícil, Cláudia. Demorei para conseguir fazer isso. Mas aí É, eu. mas legal você falar isso, porque a gente tem essa brincadeira, mas é legal porque de É um fato processo. é o processo, né? Sim. É um processo. Então e é custoso no início, mas Mas depois depois flui. flui, E o mais né? legal, Cláudia, é aprender a curtir o processo. Não precisa ter o resultado. Tipo, várias vezes eu tava lá segurando 22, 23. Ai, não aguentei. E eu tinha que soltar o ar em 16. Então é 8, 32 e 16. É bem difícil, mas conseguir fazer isso não tem condição de pensar em mais nada. Você tem que pensar só no seu corpo, o que você está contraindo, o que você não está. E aí você pode mentalizar uma luz dourada preenchendo o seu corpo, que energiza, que dá disposição e prontidão para o dia. A meditação melhora a atenção, melhora a calma. E esse exercício de repetidas vezes você ver que você está viajando e voltar para a respiração. Ver que você pensou numa coisa e deixar ele fluir. É igual as nuvens, é igual o sol. O sol se esconde, daqui a pouco ele aparece. E assim é a vida. E quando a gente treina esse processo, a gente tem essa prontidão para encarar os problemas, que eles passam. Ju, eu vou pegar o gancho. Você sabe que nós estamos na semana aí de filhos offline, como eu falei para você, né? E eu vou pegar o gancho porque é uma das coisas que, de fato, é um grande vilão atualmente para nós, com mães de adolescentes, são as redes sociais. E aí eu vou pegar um pouco é, da meditação e da rotina, como que elas podem melhorar aí essa ansiedade de estar navegando nas redes sociais. Você pode dar uma palhinha pra gente aí? Você tem aí 5 minutos. Ô, Clau, eu fico pensando assim, o que tem de estudo que mostra pra gente que muito tempo de tela causa prejuízo, isso é unânime. Então, tentar organizar uma rotina em que você consiga ter tempo de cumprir obrigação, ter tempo de lazer, isso é muito benéfico. E às vezes os pais precisam de uma atitude um pouco mais assertiva, um pouco mais firme para fazer com que isso aconteça. Então, às vezes eu uso exemplo mais drástico, assim, de falar. Até hoje até teve uma situação em que a gente conversou sobre isso. E aí a família falou: ah, eu tiro o celular dela um pouquinho e peço para ficar com a gente, fica brigando, xingando, resmungando tanto, que a gente fala: ai, toma, leva esse celular, bora, vai lá, fazer o que você quer. Só que a gente precisa ter o uso benéfico da rede social. Né? Então é possível usar, interagir e ficar bem, mas não pode fazer só isso. Né? Então eu acho que alguns combinados precisam ser feitos com clareza, com tempo delimitado para não gerar ansiedade. Então hoje a sugestão que eu fiz na consulta foi: então vamos combinar refeições em família e depois fica uma meia hora ali com vocês, aproveitando, bem, feliz, pensando que aquela meia hora do dia 21/10/2021 nunca mais vai existir. E um Verdade. dia as pessoas que a gente ama não vão estar aqui mais. Nossa, e a Não pandemia é retratou isso verdade? daí
tanta clareza pra gente, né? Tanta clareza e tanto sofrimento, né, Muito Cláudia? sofrimento, é Então a verdade. gente precisa aproveitar esse tempo com as pessoas que a gente ama. E aí o adolescente já sabe, é só mais meia horinha, daqui a pouco você vai. E aí ele não fica naquela angústia, ai, quando que você vai me dar? Quando que você vai? Não, daqui a meia hora você vai. Então é um jeito de estabelecer um formato, mas você percebe como tudo na vida tem que ter rotina? Se a gente não Tudo. estabelece a rotina, vai por água abaixo o plano. Não, e assim, eu não me vejo sem uma rotina, eu não Sim. vejo as pessoas ao meu redor sem uma rotina. Só que a rotina na cabeça do adolescente, né? Se você não apresenta a rotina de uma forma fácil, de uma É, forma simples, prática e veloz ou ágil, que eu é, converso, aquilo se torna chato, aquilo se torna peso, é. aquilo se torna uma obrigação. Então, nós, mães, precisamos envelopar isso daí com uma outra cara, entendeu, Ju? E Agora, apresentar o benefício da e rotina. apresentar sempre, exatamente. A palavra rotina, às Ela é vezes, chata. rotina e Até eu acho a palavra organização, rotina chata. não, já tem, já tem. Eu trabalho com liberdade. É. Para adolescente é assim, eu vou te dar mais liberdade para você fazer as coisas que você Tudo que tem você mais quer. capacidade, que você quer. Então a palavra liberdade, que é o que adolescente fica Que antenado. excelente isso, Clau. Que excelente esse É, jeito de dar um nome e outra cara. exato, porque rotina, organização é cartesiana. É Quando você chato. fala, poxa, vamos dar mais liberdade, vamos dar mais praticidade nisso aqui, para exatamente você ter essa flexibilidade no dia a dia. Agora, uma das coisas que eu também associo muito para o adolescente é ele achar aplicativos, que hoje eles acham todos, mas achar os aplicativos que também dê bem-estar a eles. Sim. Entendeu? E eles colocarem dentro da rotina deles exatamente para aquele break, porque a gente sabe que tem que ter, o uso contínuo é exatamente muito maléfico para eles, né, das redes sociais. Sim. Então, e um deles é exatamente aplicativos de dança, aplicativos de meditação, Sim. aplicativos de atividade física. E Aplicativo a de gente planners, né? de Que são planners, bem mas legal. esse daí eu dou para as mães de adolescente que tiverem aí no meu curso. Pode deixar que eu dou. Muito Mas é bom. verdade, é exatamente isso. Eles precisam começar a ter esse conhecimento é, para eles se tornarem um adulto, né? Sim, Mas, como que fala? Que tem autonomia. Porque exato. senão vai ser sempre um adulto, vai ser um adulto estressado, um adulto obeso, um Sempre um adulto adulto com pendências, com né? pendência, que nunca tem tempo para nada, né? Que não E consegue aí, otimizar o tempo com essa exato, liberdade, né? exatamente, exatamente. Sim. Ju, foi maravilhoso conversar com Muito você. obrigada, minha E eu vou deixar querida. aí uma última pergunta para você, para eu fechar a live. Tem algo que você queira falar a mais dessa live que você de repente não falou e deixar o recado para as mães que estão aqui, que irão assistir, responsáveis também de adolescentes? Cláudia, eu falo sempre que a gente precisa inspirar, trazer criatividade e ter a certeza de que se a atividade física fosse remédio, ia ser o remédio mais vendido em todas as farmácias. Então, se a gente pudesse movimentar e gerar saúde através do nosso corpo, a gente precisa estimular que isso se torne mais popular e assim a gente vai evitar muitas doenças e salvar muitas vidas. Olha, como nós estamos em sintonia, eu vou ler aqui uma pequena frase que eu coloquei para fazer o fechamento dessa live. É. O jeito errado são as mães não entenderem que elas mesmas e os hábitos delas são os próprios remédios. Olha que Entendeu? máximo! Então é algo que, ó, arrepia. Essa frase É, arrepiar. Então, gente, injete amor, injete paciência, injete carinho, isso. injete rotina e bora nós, vamos tirar isso aqui. Injete modelo. Injete modelo, Isso exatamente. aí. Eu Sim. falo que eu estou tranquila, estou fazendo a minha parte.
E é Sim. exatamente isso que eu tento passar para as mães, porque não é tão difícil assim. Não é, não é. Adolescente É não é só tão difícil assim, não é de É jeito nenhum. só ter consciência, é só Exatamente. perceber que o que ela gasta rodando e estafada, ela pode colocar ali exatamente uma construção de hábitos bons, Sim, não é? perfeito, perfeito. Maravilhosa, Ju, Clau. um Um grande beijo beijo. Muito enorme. obrigada por você estar aqui comigo. E Muito vocês que obrigada. estão acessando a live agora, estão chegando agora, veja do início ao fim, porque essa troca, eu e É essa muito doutora boa. maravilhosa, é muito gostosa, tá? Muito obrigada. E para vocês que também estão aí na live, vai lá na bio, vai no link, se inscreve na semana Filhos Offline. A gente vai falar bastante sobre rotina, como tirar esses adolescentes aí da frente de uma telinha. E são coisas simples, práticas e ágeis que vocês já podem implementar. Exatamente. Gente, dica excelente, não deixem de conferir. Um beijo enorme. Muito Beijo, obrigada, meu Clau. amor. Muito obrigada a você. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.